Bora lá, gente, aula 86. Na aula anterior falamos aí das mudanças na vida das pessoas, né? Que é o que realmente importa. A gente tem que entender tudo que foi feito, mas o que realmente importa pra gente é o que mudou na vida das pessoas. Para nós entendermos o porquê que nossa vida é assim, a gente tem que entender o que aconteceu, tá? Tem um ditado chinês muito famoso que diz que quando você tem um objetivo, um lugar para ir, a primeira coisa que você precisa é saber onde você está, tá? Então, se você quer mudanças, se você quer crescer, tem que saber a sua situação atual, por que você vive assim, para poder buscar mudanças, para não repetir erros, para aprender com o passado e não cometer os mesmos erros no futuro. Isso é um jargão muito falado, ficam repetindo isso, mas é isso mesmo, tá? A história vai te mostrar como as coisas chegaram até onde estão, para que você saiba como caminhar para frente, tá? Ou se você quer caminhar ou não, porque também é uma decisão sua. Às vezes está bom do jeito que está, e aí, mas infelizmente para essas pessoas você vai ter que aprender do mesmo jeito. Vamos lá. E aí, deu certo o Renascimento? Então você teve aí artistas, escritores, pintores, escultores, teve cientistas, matemáticos, gente olhando o espaço, se a Terra é redonda, quem gira em volta de quem, se é o Sol, se é a Lua, se é a Terra. Pessoas criando novas religiões, lutando contra a repressão da Igreja Católica, com medo da Inquisição, traduzindo Bíblia, imprimindo Bíblia para o povo, pessoas construindo navios, navegando, tanta coisa. Tudo isso financiado pela burguesia, que tem um objetivo claríssimo, tá? Embora ela não vá falar com as palavras que eu estou falando agora, a burguesia vai dizer que queria trazer liberdade às pessoas, mudar, tornar as coisas mais suaves, que o controle da igreja era muito pesado, muito violento, e a burguesia lutou por mudanças, pensando no povo. Isso é mentira. A burguesia lutou por mudanças mesmo, foi ela que financiou tudo isso, ela que inspirou, apoiou, motivou, protegeu. A burguesia fez muito pelo Renascimento, muito. Mas não foi pelo povo, tá? Foi por eles mesmos. Eles buscavam vantagens pessoais, buscavam conseguir um poder que eles não tinham antes, buscavam conseguir uma liberdade de atuação que eles não tinham antes, o que geraria dinheiro. Tá? No fundo, é tudo por dinheiro. Tá? A burguesia quer mais poder, por quê? Porque ela vê que a capacidade de lucro dela, a capacidade de ganho dela é limitada pelas ações da igreja. Ela quer ganhar o poder, ela quer ganhar mais espaço para poder ter outros, ampliar seus negócios em outras regiões sem o controle rigoroso da igreja, o que dá mais dinheiro, pagar menos impostos. Então a burguesia, no fundo, tudo isso para a burguesia acaba no dinheiro, tá? Na história humana, se a gente for analisar quantas e quantas e quantas coisas são feitas por dinheiro, tá? Quantas vidas são destruídas por dinheiro, tá? Nesse caso específico, o Renascimento, não podemos reclamar dele. As mudanças para nós, povão, foram positivas, tá? Mas não podemos também aqui fechar os olhos e fingir que a burguesia fez isso para ajudar. Não fez isso para ajudar. Acabou ajudando, porque não tinha opção. Se tivesse um jeito de fazer isso, de ganhar o dinheiro sem ajudar o povo, teriam feito, não tenho dúvida nenhuma, tá? Que não tinha como conseguir minar o poder da elite religiosa, tirar o poder da elite religiosa sem um apoio popular. Então, tiveram que fazer pelo povo. Porque se houvesse uma forma de fazer sem o povo, eles fariam, tá? A gente não pode acreditar que a burguesia quer a liberdade do povo, pelo contrário. Tanto que a burguesia está no poder hoje, e o que a burguesia faz hoje, claro, em outras medidas, né? É mais ou menos a mesma coisa. Você acha que os políticos hoje governam pra gente? Seja de que partido for, tá? Não vamos entrar nessa discussão idiota.
Você acha que realmente as pessoas estão lá pensando no povo? Ou elas estão pensando nos pares delas, nas pessoas das mesmas classes sociais? É só você ver as atitudes que são tomadas, que a conclusão é muito fácil. Na hora do aperto, para quem que o governo corre primeiro para ajudar? Quem tem dinheiro, tá? Então, e aí não importa se é A, se é B, se é da direita, da esquerda, do meio, não interessa, tá? Na hora do aperto, a burguesia socorre a burguesia, tá? E aí, quando dá, ajuda o povo, tá? Não caiam nesse papo aí de, teve auxílio. Puxa vida, gente. Esse auxílio que foi dado para a população não é nada perto do que foi dado aos grandes industriais, aos grandes burgueses. Tá? Na hora do aperto, é para eles que a ajuda vai primeiro. A esmola vem para a gente. E eu não estou falando desse que está lá. Embora eu abomine esse cidadão, outros fariam exatamente a mesma coisa que ele fez. Tá? Não podemos nos iludir. Mas não estou aqui para falar disso. Mas vamos lá. E aí, deu certo ou não deu? Todo esse esforço, todo esse dinheiro gasto, investimento em artista, investimento em ciência, investimento em navegações, fortunas de dinheiro gasto, convencer pessoas, colocar vidas em risco, proteger outros tanto, ajudar novas igrejas, tudo que a burguesia fez para conseguir tirar o poder da igreja. Funcionou? Funcionou. Tá? Aos poucos a igreja vai perdendo poder, aos poucos a população vai começando a deixar de obedecer cegamente à igreja, aos líderes da igreja. Elas não vão deixar de ser religiosas, nem de seguir a religião, mas vão deixar de obedecer à parte política da igreja. Aos poucos, dentro da própria igreja, vai haver uma reação por uma igreja mais voltada à religião, tá? Uma igreja menos política e mais religiosa, principalmente por causa da igreja protestante. A igreja católica teve que tomar medidas para não perder os mais fiéis para a igreja protestante, e entre elas foi olhar para dentro de si mesmo e ter mudanças, né? A tal da contra-reforma. Você teve a reforma protestante, que é o surgimento das igrejas protestantes, e a igreja católica vai ter uma contra-reforma, ela vai ter mudanças estruturais para não perder os fiéis todos. E entre elas, a igreja católica vai passar a ser mais religião e menos política, que é o que a burguesia queria, tá? Que o poder político saísse das mãos da igreja, porque acreditava ela que ao perder o poder político, o poder viria para a burguesia. Mas entre a igreja e a burguesia, você tem o rei. Mas a crença da burguesia é que ao perder o poder, a igreja perder o poder, de tabela, o rei também perderia. Porque afinal, o que é o rei? O rei era o escolhido pela igreja. O que garante ao rei o poder nos reinos é ser coroado pela igreja. A coroa é um símbolo do contato, de um certo contato do rei com a religião. Seria uma antena pela qual a religião e Deus, supostamente, gente, a gente sabe que isso não tem nada a ver, mas na época as pessoas acreditavam que a coroa seria quase que uma antena, não era uma antena, tá, gente, mas como se fosse, que atrairia os pensamentos das pessoas divinos, que os reis tinham sangue, o sangue azul, o sangue especial, que o poder, que a iluminação, que a divindade ia pelo sangue, e que tudo isso só foi possível pela igreja. Com a queda da igreja, se imagina a queda dos reis, tá certo? E aí o poder ficaria onde? Nas mãos da burguesia. Como? Aí é o grande problema, não tinha nenhum planejamento. A burguesia tinha um plano para tirar o poder da igreja, mas não tinha um plano de como assumir esse poder, né? Nada pelo menos efetivo. E aconteceu, a igreja perdeu o poder, só que aí, diferente de tudo que havia se imaginado, as pessoas vão deixar de obedecer à igreja e o poder vai ficar concentrado na mão dos reis. Agora, os reis que antes, cada um tinha o seu reino, governava o seu reino,
de acordo com os ensinamentos da igreja, com as ordens da igreja, agora vão ter o poder total, o poder absoluto, tá? E vai se iniciar um novo período histórico, onde você não vai ter mais o controle político da igreja, mas os reis vão ter o controle total sobre os seus reinos, tá? Ou seja, a burguesia tirou o poder da igreja, mas esse poder não cai na mão da burguesia, cai na mão dos reis, que em grande parte vão dar algum poder à burguesia, vão trazer a burguesia para mais perto deles. E em outros lugares nem vai mudar nada, a burguesia vai continuar sem poder nenhum, tá certo? Esse novo período em que o poder político não é mais da igreja, mas é o poder político dos reis, onde o rei, em cada reino, o rei vai ter poder absoluto, é um novo período histórico chamado absolutismo, onde os reis têm poder absoluto sobre os seus reinos. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. O renascimento deu certo? Deu. A igreja perdeu o poder? Perdeu. A burguesia herdou o poder? Não. O poder ficou na mão dos reis, dando início ao período absolutista, ou seja, os governos onde o rei tem poder absoluto em seus países. Beleza? Até a próxima aula. Fui!